Olá, meu nome é Thiago Mali, este é o Poder 360 Entrevista. Hoje está comigo Tomás Conte, professor do INSPER, do IDP e doutor em Economia e consultor. Seja bem-vindo, Tomás, obrigado pela sua presença no Poder 360. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Tomás, a gente viu que você tem se debruçado bastante recentemente sobre dados de Covid-19 e trouxe alguns insights interessantes sobre estratégias para lidar com a pandemia. Neste momento no Brasil, qual é a sua avaliação sobre a maneira como o país está lidando com esta crise? Bom, na minha avaliação, o Brasil perdeu boa parte da vantagem que tinha da pandemia ter chegado aqui um pouco mais tarde que em outros lugares. Nós adotamos quarentenas de média intensidade relativamente cedo, o que ajudou a frear um pouco o avanço do coronavírus, mas o que era esperado, ou pelo menos quando eu escrevi o meu primeiro relatório lá em abril sobre isso, era que esse tempo de quarentenas moderadas fosse utilizado para criar capacidade interna, para que quando a gente começasse um processo de reabertura, a gente tivesse as capacidades plenas que países que tiveram problemas antes que nós desenvolveram de conter a pandemia. Então, principalmente a ideia de testes e rastreios, né, conseguir rastrear contatos o suficiente para que seja uma reabertura o mais segura possível. E não foi o que a gente observou, infelizmente. Você acha que a quantidade de testes que o Brasil tem aplicado, a gente tem uma pesquisa agora, recentemente nacional, né, de testagem com participação do IBOP, da Universidade de Pelotas. Você acha que a quantidade de testes que o Brasil vem fazendo, de rastreamento, e mesmo a quantidade de respiradores, enfim, UTIs, hospitais de campanha que têm sido criados, isso tudo ainda é insuficiente, Tomás? Sim, com certeza. A parte de testes a gente está muito defasado, então é um dos países que menos testa, ainda é um dos países que menos testa no mundo. Além disso, a nossa capacidade de teste, esses 20, às vezes 30 mil casos de novas infecções que estão aparecendo aí por dia, boa parte desses casos identificados são com o que a gente chama de testes rápidos, que são testes de anticorpos. Então, eles captam se a pessoa já teve o vírus antes e desenvolveu anticorpos. Não é a mesma coisa que o teste PCR, que você consegue identificar a infecção do vírus mais rápido. Então, na verdade, as nossas estatísticas misturam dois diagnósticos muito diferentes. Um que está em tese pegando as pessoas agora e outro que está vendo se ela já teve o vírus em algum momento, e misturando essas duas coisas juntas. E a parte de rastreio, nós simplesmente não temos. Tem alguns relatos de alguns municípios que tentaram fazer algo, mas não houve nenhuma estratégia organizada, nenhum protocolo geral. Alguns municípios bem pequenos do interior, às vezes, estão conseguindo buscar os contatos de forma mais próxima, mas fora isso, não temos nada. Tomás, como é que você desenvolve uma política pública sem dados de teste atualizados, como você falou, testes de PCR, que são mais rápidos e detectam o vírus e não apenas os anticorpos? O que fazer, como lidar com política pública sem esse tipo de informação em volume suficiente? Então, esse é um desafio que, a meu ver, a gente também já tinha claro que ele existiria no Brasil lá em março. No começo de março, meio de março, na época, então, o ministro Mandetta tinha falado que nós simplesmente não teríamos capacidade de teste suficiente, não íamos fazer teste em massa, ponto. Então, na minha leitura, e foi o que eu defendi desde então, a partir daquele momento, a gente tinha que ter adotado uma medida de contenção que não dependesse dos testes. Então, se a pessoa apresentou sintomas clássicos do Covid, mesmo não tendo a resposta do teste ainda, a gente podia pelo menos ter feito um teste rastreio retrospectivo, como fez o Japão, para tentar identificar de onde veio aquela infecção e alertar as pessoas próximas. Você não tem a confirmação do teste, mas é melhor do que nada, né? Então, a gente podia ter se organizado nesses termos. Não fizemos nem em março, nem em abril, nem em maio, e em junho continuamos sem. Pode explicar um pouco melhor para as pessoas como é que funciona esse teste de rastreio que no Japão foi tão bem utilizado?
Então, tem diferentes formas de fazer. O caso do Japão foi diferente, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha. O que eles fizeram no Japão foi o seguinte: ao invés deles só buscarem, por exemplo, você aparece lá com os sintomas do Covid, você é testado positivo. O que aconteceria nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Coreia do Sul? Vão tentar achar quem você entrou em contato nos últimos dias. Então, seus familiares, amigos, pessoas que você trabalhou, quem são as pessoas que você entrou em contato e vão alertar, olha, uma pessoa da sua rede de contatos pegou o Covid, então fique atento aos sintomas, venha fazer testes, né? Faça o seu teste também. Se você testar positivo, você já se isola ainda mais 14 dias, né? Então, ele funciona assim. No Japão, é algo retrospectivo no sentido forte. Ao invés deles buscarem as pessoas, eles vão questionando a própria pessoa que testou positivo, olha, quem que você teve contato? Que pessoa que você teve contato que você acha que tinha o coronavírus ou que veio a desenvolver? Aí busca essa pessoa. Essa pessoa foi infectada onde? Com um ou dois passos voltando para trás desse jeito, o que aconteceu no Japão é que eles identificaram focos de contágio. Então, eles começaram a perceber que em alguns lugares era onde estava vindo a origem dos casos. No geral, lugares mais fechados, que as pessoas ficavam expostas muito tempo, baixa ventilação, e aí eles puderam atuar naqueles lugares que estavam gerando as novas infecções, e com isso frear um pouco o contágio. Tá certo. Dado que a gente não fez isso no Brasil, que a nossa capacidade de testagem, a nossa testagem ainda é baixa, a gente tem um sério problema com relação à quantidade e à qualidade de informações para se adotar políticas públicas. Mesmo assim, vários estados já começam a fazer planos, e não só a fazer, a implementar planos de reabertura do comércio, de reabertura de atividades. A gente aqui no Poder 360 fez recentemente um cálculo da média dos últimos 7 dias para todos os estados, para observar a curva deles, e apenas 3, Amazonas, Pernambuco e Pará, apresentam uma curva descendente nesse momento, e mesmo assim o Pará já parece que pode subir de novo o número de mortes nessa média de 7 dias. Com os estados dessa maneira, todos quase em curva ascendente, é viável fazer essa reabertura agora? É o momento de fazer isso, Tomás? Então, esse é um desafio muito grande e os nossos dados de infecções e de mortes, como eles têm essa série de problemas, o quanto que a gente vai basear as nossas decisões nesses dados também é algo que precisa ser discutido. Na minha leitura, a capacidade de leitos de UTI e a trajetória dos leitos de UTI pode ser uma variável mais interessante, dada a dificuldade de teste, registro e os atrasos de dados. Pelo menos deveria ser algo mais fácil de ser acompanhado, e é um critério-chave para não haver o pior cenário, que é o colapso hospitalar e as pessoas começarem a morrer em casa porque não tem lugar no hospital. Então, acredito que esse deveria ser um critério mínimo para ser adotado. As UTIs estão enchendo, as UTIs estão esvaziando, qual é o nível, a margem de segurança que as UTIs têm, né? E usar isso como um dos critérios de decisão, eu tomo como mínimo. Tá? Então, não estou falando que, olha, foi cumprido isso, é seguro, mas é um critério mínimo que deveria ter, e ele tem que ser acompanhado, reavaliado de forma recorrente. E, para além disso, essa questão da reabertura, o que eu destacaria é que eu acredito que é preciso prioridades na reabertura. Então, a ideia de uma reabertura gradual, você vai flexibilizando aos poucos. O que flexibilizar primeiro? O que a gente tem mais evidências internacionais é que lugares abertos, lugares onde a interação entre as pessoas dura pouco tempo, né, e lugares que não geram uma aglomeração maior, o risco de contágio é muito menor. Então, identificar todas as atividades e serviços que têm essas características e pegar quais delas têm, por exemplo, maior impacto econômico, seria um bom critério de reabertura, porque assim você não está arriscando muitas pessoas e você tem um retorno bom. O exemplo máximo oposto que eu consigo pensar disso seria, por exemplo, começar uma reabertura pensando em reabrir
templos religiosos e igrejas, por exemplo, que é um espaço fechado, onde as pessoas vão ficar lá muito tempo e elas vão falar alto, vocalizar, né? E não tem impacto econômico grande. Então, seria essa oposição, eu acho que mostra os dois extremos dessas prioridades de reabertura. Por exemplo, algo que está bem presente em quase todos os planos de reabertura é a reabertura de shopping centers, que são ambientes normalmente fechados, com muitas pessoas. Você acha que começar por aí faz sentido ou você acha que deveria ser um item a ser colocado um pouco mais para frente na lista? Eu fico bastante preocupado com essa parte do que eu vi de exemplos internacionais. Eles priorizaram lojas de rua mais do que shopping centers. E nesses espaços mais fechados adotaram novas regras sanitárias, principalmente a respeito de ar-condicionado, quanto tempo ligar o ar-condicionado, tempo de duração das pessoas dentro do local. Então, por exemplo, uma coisa é ter um shopping center que as pessoas ficam circulando lá por 8 horas do dia inteiro. Outra coisa é ter um shopping que você fala para os consumidores, olha, fiquem no máximo 30 minutos, 1 hora no shopping. Assim, caso alguém entre no shopping infectado, a pessoa não vai ficar lá o dia inteiro espalhando o vírus para outras pessoas. Uma atenção muito grande com os funcionários do shopping também, para não irem para o shopping, não irem trabalhar com sintomas, conseguir identificar isso rápido. Eu fico bastante preocupado com essa questão dos shoppings terem se mostrado como algo prioritário, principalmente porque eu não li muito a respeito dessa questão de manejo de ar-condicionado, que já deu problemas na Coreia do Sul, na China, e temos estudos sobre isso também, estudos empíricos. Agora, tem uma outra questão que, do outro lado, os dados, São Paulo divulga isso com muita frequência, outros estados também divulgam esses dados. Os dados de mobilidade, de pessoas que estão ficando em casa, às vezes parece ser muito difícil controlar. São Paulo nunca conseguiu chegar a níveis de isolamento muito altos. Isso coloca em questão também o quanto que é possível você manter as pessoas nesse nível de distanciamento, de isolamento. Nesse sentido, você vê perspectivas da gente continuar segurando esse isolamento social durante mais tempo? Lockdown você vê como uma opção possível? Como que você enxerga essas possibilidades? Justo. Na verdade, assim, essa parte, que bom que você destacou, porque desde o fim de março eu tenho sido muito vocal, crítico dessa medida de taxa de isolamento que está sendo usada aqui. Eu acho essa variável basicamente inútil, no sentido forte, ela não tem utilidade, porque ela é feita a partir dessa coisa de antenas de celular, então uma variável que a gente só tem aqui no Brasil, porque é feito por uma empresa, é coletado por uma empresa local e é construído aqui, então a gente não consegue comparar com experiências internacionais. Então, por exemplo, um determinado país conseguiu conter a epidemia, quanto de isolamento eles fizeram? Essa métrica que a gente tem não serve para essa comparação. O Google tem métricas que são padronizadas, que a gente poderia usar para isso, mas essa que a gente usa não tem. Então, eu sempre critiquei bastante esse índice. O governo de São Paulo falava que tinha que chegar naquela meta de 70% de isolamento. Eles nunca disseram de onde veio esse 70%. Que eu saiba, não existe nenhum modelo que tenha estimado isso de 70%. E mais, essa medida de isolamento, o que eles estão calculando é com base só no celular. Então, se eu saio de casa e dou uma volta inteira na cidade, sem entrar a 5 metros de distância de todas as pessoas e usando máscara, ele vai dar que eu não desrespeitei o isolamento, porque eu circulei muito. Se uma pessoa entrar aqui num ônibus com outras 20, nenhuma de máscara, mas fizer um trajeto curto, ele vai falar que teve mais adesão ao isolamento no cálculo, porque a pessoa andou pouco, mas estava super exposta e sem nenhuma proteção. Então, na minha leitura, essas medidas essas variáveis foram colocadas como meta, mas não faz sentido ter isso como meta. A nossa meta tem que ser conter a evolução das infecções e conter a entrada de pessoas na UTI. Se está caindo, tanto faz qual é a taxa de isolamento. Se a taxa de isolamento está em 30%, mas está reduzindo o número de entradas na UTI e está tendo menos infecções, quer dizer que 30% deu certo, não precisa buscar os 70%.
né? E a tendência é que essa taxa de isolamento vá caindo com o tempo, pelas pessoas ficando mais cansadas, né? As pessoas começam a ter necessidades de renda que não estão cobertas. Então a gente tem que focar em dar segurança, não é só o isolamento. Tem que ser seguro as interações entre as pessoas, né? Certo. Você levantou um ponto importante, que é essa taxa de infecção, a taxa de reprodução do vírus, o número R, que alguns cientistas também falam. Aqui no Brasil foram feitos, pelo menos pelo que eu vi, uma série de cálculos diferentes e com resultados muito diferentes entre si desse número R. Na Alemanha, essa taxa de reprodução foi usada com algum sucesso para determinar momentos onde que você deveria ter ou não abertura. Ou seja, se você tem uma taxa de reprodução do vírus inferior a 1, como a Alemanha estabeleceu, você não tem mais pessoas sendo contaminadas, você deve manter um número mais ou menos estável ali de pessoas internadas, e isso significa que você pode abrir mais sem ter o risco de ter um colapso hospitalar. Como que a gente, no Brasil, sem ter esse número muito claro, pode tentar algum tipo de política pública ou pode entender o quanto que, em que momento específico a gente está dessa pandemia, Tomás? Então, é muito triste que o Brasil não tenha esse número, assim, com uma equipe epidemiológica oficial, como os Estados Unidos têm, como vários outros países do mundo fizeram, né? O Ministério da Saúde, mesmo quando ele estava divulgando os dados tudo certinho, ele nunca se preocupou em fornecer uma estimativa dessa por estado que a gente pudesse tomar como oficial. Mas tem pessoas fazendo isso. Eu acompanho o trabalho do Peroni, que é um cientista de dados, e ele tem um site que ele atualiza praticamente todo dia com estimativas do R, né, do número R da epidemia para cada estado brasileiro. E o que a gente vê é que praticamente todos eles não conseguiram colocar esse número abaixo de 1, que esse é o critério decisivo, né? Tanto faz a taxa de isolamento, se ela não é suficiente para que esse número caia para baixo de 1, então a gente tem um problema. E se ela está sendo suficiente para esse número ficar abaixo de 1, então ela é ok, mesmo se ela for 20% ou 70%. Então, essa deveria ser a meta, e é triste que a gente não tenha essa referência, mas é possível calcular. As evidências que a gente tem é que a epidemia continua fora de controle na maior parte dos estados. Em vários deles, ela está próxima de 1, né? Ela está próxima desse número, o que significa que em tese, não precisaria de tantos mais esforços para controlar a epidemia. A gente está bem no limite ali entre controlar e ter uma evolução que só piora, mas só piora bem devagarzinho. Interessante isso que você falou. Você saberia citar alguns dos estados que já estão conseguindo se aproximar dessa taxa de infecção, de reprodução do vírus igual a 1, ou seja, cada pessoa vai infectar uma pessoa no máximo, vai passar o vírus para uma pessoa e não para mais de uma pessoa, o que poderia gerar uma progressão ali e fazer a epidemia aumentar, Tomás? Então, a gente tem esse número, ele é recalculado todo dia. Então, o dado mais atual que eu tenho aqui é com base nos dados que vão até anteontem, né? A gente tinha basicamente 3 estados que tinham conseguido pontualmente, não, desculpa, tem aqui seis estados que teriam conseguido pontualmente colocar esse número abaixo de 1 hoje. Então, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Norte estariam mais ou menos próximos disso. Então, são muitos estados, mas se você pegar esse número não estimado a partir de dados de anteontem, mas pegar a série histórica, você vê que eles conseguiram, anteontem o número está assim, mas 3 dias atrás ele estava em 1, ou às vezes estava até acima de 1. Então, ele não está estável, né? Não tem nenhum estado que a gente possa apontar e falar, olha, esse aqui com certeza está estável, tem X dias que ficou abaixo de 1 e ele com certeza está no ritmo tranquilo. Ou seja, se a gente adotasse esse critério como foi adotado em outros países, a gente não teria um processo neste momento de reabertura muito forte para nenhum dos estados, correto? Reabertura muito forte, acredito que não. Acredito que não existiria base para defender que isso é seguro agora. Mas eu acredito que o que seria possível pensar
seria, primeiro, uma reavaliação do que está sendo fechado e o que está sendo proibido. Por exemplo, eu ainda vejo muitas pessoas que estão absolutamente paranoicas com caminhadas na rua, exercícios ao ar livre, que é algo perfeitamente seguro de se fazer com máscaras e respeitando uma distância de 2, 3 metros quanto o outro. Sim, existe risco? Claro que existe. Você está saindo, você está se arriscando, mas sem exceção. Mas o risco é muito baixo. Os estudos que a gente tem é que se você usa máscaras e mantém a distância ao ar livre, com circulação, o risco é muito baixo. Então, acho que uma reavaliação de alguns desses critérios e do quanto que se colocou muito medo em coisas que a gente descobriu que não eram tão perigosas e coisas que são perigosas que não se deu a devida atenção, como transporte público, por exemplo, precisaria ser feito. E também no nível de municípios, eu acredito que tem municípios que estão numa situação bem mais tranquila do que outros. Aqui em Campinas, por exemplo, os dados que a gente tem da cidade são muito bons. Não tem informação tão forte sobre subnotificação aqui. Mas para uma cidade tão grande, que está tão próxima de São Paulo, é bem impressionante a situação que a gente está. E isso pode estar acontecendo no resto do país também. Se a gente, com protocolos e divisão de nível de risco, né, sistema de alertas de risco e níveis de emergência para diferentes lugares, é possível pensar não numa reabertura geral e rápida, mas é possível pensar em dar alguns sinais de algumas vitórias pontuais e algumas aliviadas de barra na população, porque senão o que acontece é isso, as pessoas vão ficando cada vez mais insatisfeitas com o isolamento, e aí você corre o perigo de acontecer como aconteceu em Belém, onde os hospitais estavam praticamente colapsando, precisaram adotar uma medida de lockdown mais forte, adotaram e não aconteceu nada. Você olha as medidas de mobilidade e o lockdown não teve efeito nenhum, porque as pessoas simplesmente não respeitaram, porque elas não conseguem, não têm coordenação, ou não têm informação, ou não estão dispostas, ou têm outras necessidades. Então, acho que a gente tem, dado quanto tempo já passou, a gente tinha que se preocupar com como apresentar algumas melhoras, aliviar algumas coisas, para que, caso a situação piore, a gente tenha apoio para medidas mais fortes no futuro. Você vê uma falta de centralização desses protocolos, ou enfim, de orientações mais claras e mais baseadas em evidência ali do Ministério da Saúde, e nessa relação também há uma disputa entre estados e governo federal? Você vê isso atrapalhando esse tipo de medida de saber, olha, em determinado lugar você já poderia ter uma reabertura melhor, em determinado lugar não, é melhor fechar? Você vê um ruído nessa comunicação, Tomás? Com certeza. Na verdade, o que a gente tem é puro ruído, porque não foi feito um protocolo nacional e dos 40, já são mais de 40 países que conseguiram controlar a epidemia. Então agora a gente pode, assim, não falta experiência internacional para a gente se apoiar de países que conseguiram. O que todos esses mais de 40 países têm em comum? Tiveram uma estratégia nacional, né, com referência nacional, com informações, com coordenação, com esforços conjuntos. Então, a dificuldade que a gente tem agora é que você não tem esse sistema de bandeiras e de alertas nacional, e a gente esperaria que um sistema nacional teria contribuições dos maiores especialistas do país para montar ele. Então, seriam critérios robustos, seriam critérios que todo mundo está verificando e readequando o tempo todo. A gente não tem isso. O que a gente poderia ter no lugar? Bom, os estados poderiam pensar num sistema desse e aí fazerem um acordo comum entre os 27 estados para criar esse sistema de bandeiras à revelia do governo federal. Mas não foi feito. Então, cada estado está fazendo o seu critério de bandeira. Se não me engano, o primeiro foi o Rio Grande do Sul, agora tem outros fazendo, mas tem estados que não têm. E aí o problema que isso causa é que aí cada município, você terceiriza a responsabilidade por uma decisão de reabertura para o município. E os municípios brasileiros são muito mal equipados. A maior parte deles não consegue analisar dados, não consegue fazer um relatório, não consegue fazer projeções simples. Eles têm que lidar com problemas que não são só da ordem do espaço dele. Então, por exemplo, tem municípios que têm leitos de UTI, só que esse leito de UTI é usado pelos municípios vizinhos. E aí os municípios vizinhos querem liberar, porque eles sabem que se der problema não vai ser para eles, vai dar problema no hospital do município vizinho.
Então, o que a gente tem é um conjunto muito grande de ruídos que é bastante assustador de ver de perto quanto que essas decisões estão sendo tomadas de qualquer jeito e sem saber o que vai acontecer e sem saber quem são os responsáveis e o que eles estão se baseando. Você se debruçou, já que a gente não consegue falar de um protocolo mais robusto nacional, eu sei que você se debruçou sobre o plano de abertura do estado de São Paulo, que é o maior estado do país, que é o estado que também concentra hoje a maior parte dos casos e das mortes. Qual que é a sua avaliação, Tomás, sobre esse plano de abertura de São Paulo? Bom, o plano de reabertura de São Paulo, as minhas impressões ficaram dele. Primeiro, é um plano bastante simples na forma de apresentar, no sentido de que não tem coisas muito sofisticadas, não tem um detalhamento muito grande, o que é bom por um lado, que é mais fácil de entender, mas por outro lado, acho que fica devendo um pouco essa questão de protocolos sanitários, etc., coisas muito gerais e sem entrar em detalhes que poderiam ser importantes, né? Mas, em geral, ele está tentando seguir o que a OMS recomenda, critérios que foram adotados em outros lugares do mundo. Nessa parte, sim, dos quesitos de protocolo, não foi um plano que me chamou a atenção por ter algo muito fora do lugar. O que me preocupa mais no plano de reabertura foi que ele parece estar se baseando demais nisso dos exemplos do que os outros países fizeram. E isso é um problema porque o Brasil, como eu comentei no começo, quando a gente estava conversando, a gente não está na mesma situação dos outros países, a gente está numa situação pior, porque todos os países que se ativeram a essas regras, países, maior parte deles desenvolvidos e que contiveram epidemia, eles tinham algum nível de teste e rastreio, e a gente não tem. E eles adotaram medidas de distanciamento, de isolamento social, né, o lockdown e outras, que foram mais fortes e por prazos mais curtos. Então, a gente está enfrentando uma população mais cansada, mais desorganizada, sem testes rastreios. O que eu gostaria de ver no plano de reabertura não é só, digamos assim, uma réplica de critérios e de práticas que a gente já viu lá fora, mas um pouco mais de criatividade, de como enfrentar esses desafios a mais que a gente tem, levando em conta que a gente ainda não conseguiu controlar a epidemia. Então, a gente precisa tomar algumas medidas criativas aqui, e aí se inspirar em exemplos pontuais de diferentes países que eu tentei trazer no meu texto, para tentar ajudar nisso, né? Você cita uma coisa interessante quando diz que faria sentido, de acordo com as evidências disponíveis, os exemplos de outros países, aumentar a restrição em alguns casos e relaxar algumas outras medidas sanitárias. Você citou, por exemplo, a ida a parques que existem estudos, existem evidências mostrando que não é um lugar onde esses lugares a céu aberto de grande contágio. Você conseguiria citar outras medidas que poderia fazer sentido começar a relaxar por elas e outras onde você teria que ter mais cuidado, ou seja, ou até mais restrições, Tomás? Então, da parte de medidas que eu acho que poderia ser pensado, formas de relaxar, primeiro é fazer uma avaliação do que é feito em espaços abertos e o que pode ser feito em espaços abertos. Então, me chamou muito a atenção, por exemplo, Áustria e Alemanha, vários municípios, e no caso da Áustria foi mais geral, mas na Alemanha foi mais focado em municípios em nível regional, eles diferenciaram restaurantes, bares, cafeterias que conseguiam servir do lado de fora. E diferenciaram esses grupos de restaurantes e bares que não conseguem servir do lado de fora. Em alguns lugares até promoveram medidas para ajudar as pessoas a colocarem mesas na rua, nas calçadas, porque aí fica mais seguro, tem mais circulação de ar. Então isso é algo que em muitos municípios do país é algo que eu imagino que seja até fácil de fazer. E no meio dado que é uma reabertura gradual e a movimentação nas ruas não está muito forte, eu imagino que seja até algo relativamente tranquilo, assim, não traria distúrbio para a movimentação da cidade, você tentar incentivar isso, né, que as pessoas usem mais o espaço externo. A meu ver, é algo que poderia ser pensado e tem exemplo internacional sobre isso. E da parte de restrições, recomendações, algo que eu fico muito surpreso da gente não ter feito ainda, por exemplo, toda a parte de home office e trabalho que pode ser feito por teletrabalho,
não precisa ter uma lei proibindo essas coisas, mas a gente poderia ter uma recomendação pública de manter tudo o que pode ser feito em teletrabalho como teletrabalho até o fim do ano, né? Outros países fizeram isso. Então, fica como uma recomendação, nem todo mundo precisa seguir, mas como é algo fácil de ser evitado, se a pessoa já pode fazer o trabalho dela à distância, por que você vai falar, ó, vamos reabrir os escritórios, então todo mundo que estava trabalhando de casa e estava conseguindo fazer o trabalho normal, agora vai para o escritório só porque reabriu? Não faz muito sentido. Se você pode fazer com que essa pessoa não se exponha ao transporte público, né, que ela não fique num espaço fechado o dia inteiro, que ela fique num lugar seguro na casa dela e fazendo o mesmo trabalho, isso é um ganho para todo mundo. Assim, seria um desperdício você incentivar essa pessoa a se expor ao transporte público se ela pode fazer o trabalho de casa. E a gente não fez isso ainda. Ou seja, na sua opinião, seria razoável ter uma recomendação de teletrabalho pelo menos até o fim do ano, nos casos onde isso é possível? Nos casos onde é possível, sim. E aí isso é algo... Aí você fala, bom, mas até o fim do ano é muito? Sim, talvez seja muito. Mas como é só uma recomendação, não é lei, isso é um problema menor. E o segundo é trabalhar com o psicológico das pessoas. No meu primeiro relatório, eu destaco essa questão, né, que como esse é o esforço de combate à pandemia de longo prazo, você não pode esperar que as pessoas vão se sentir bem o ano inteiro com isso. É muito desgastante. Então você tem que dar vitórias para elas em algum momento. Qual foi a estratégia que a gente fez em São Paulo e pelo país inteiro? A gente foi colocando metas de reabertura de curto prazo. Então a gente fechou lá em dia 25 de março, aí passou 15 dias, vamos reabrir. Aí deu 15 dias, é óbvio que não dá tempo de reabrir, é óbvio que não melhorou nada a situação, aí você estende por 15 dias, estende por 15 dias. E aí as pessoas deixam de entender, mas, pô, se a gente está fazendo o que vocês estão pedindo, por que a situação nunca melhora? É como se a cada 15 dias você não tivesse que anunciar uma derrota, né? Às vezes vale mais a pena pôr um prazo mais longo, explicar bem para as pessoas por que esse prazo mais longo está sendo colocado e falar, olha, se a gente tiver uma vitória antes, a gente vai anunciar como uma vitória, mas cria a expectativa de que isso aqui é um problema de longo prazo. Na meu ver, a gente criou muita expectativa ilusória, otimista demais, de curto prazo, frustramos a população sistematicamente quando essas expectativas não se cumpriram, e isso faz perder a adesão mais rápida, né? Entendi. Tomás, para encerrar aqui a entrevista, você tem outras recomendações ou outras coisas que você gostaria de ver que começássemos a fazer no Brasil e não estamos fazendo? Qual que você acha que deve ser o caminho para enfrentarmos a pandemia nesses próximos meses? No mínimo são mais alguns meses que a gente vai ter que lidar com isso e talvez até muito mais do que isso, né? Bom, coisas mínimas que eu gostaria de ver a parte de máscaras, eu acho que não pode deixar de ser enfatizado, e mais do que enfatizado, a gente teria que distribuir máscaras e itens de higiene, e distribuir em massa mesmo, e não ter assim, mas o gasto com isso, a gente está gastando dezenas de bilhões em uma série de programas super caros de auxílios de todo quanto é tipo, para pessoas físicas, para empresas, etc., e não está gastando o mínimo para que as pessoas não fiquem doentes e prevenir esse vírus. Então você pega a Coreia do Sul e Japão, países muito mais ricos que nós, distribuíram máscaras para todo mundo. O Japão distribuiu máscara mais para 50 milhões de domicílios, que é praticamente todos os domicílios do país, e é um país muito mais rico que o Brasil. Todo mundo lá já usa máscara. Por que eles vão distribuir isso se todo mundo pode comprar? Bom, eles distribuem porque a distribuição também é uma publicidade, né? Se você está distribuindo, você está falando para a pessoa, olha, usa, é importante. Então, acho que, no mínimo, a gente tinha que distribuir máscaras, itens de higiene para todo mundo, para as pessoas usarem, porque isso tem que usar em todo momento, sem exceção. Acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, nessas partes de reabertura, a pressão da empresa e dos setores comerciais só vai aumentar com o tempo. O que eu acho que os governos poderiam fazer é se inspirar no exemplo da Alemanha. Eu cito o caso da Alemanha, cito referência para quem quiser buscar lá. Eles, mesmo quando adotaram as formas de lockdown mais rigorosas nas regiões que foram necessárias, eles conseguiram manter boas partes das fábricas funcionando.
Mas conseguiram como? Eles preveniram antes, adotaram uma série de protocolos de segurança, cobraram das fábricas rotinas de higiene, turnos mais curtos, avaliação sobre sintoma das pessoas periódica, número de pessoas reduzido na fábrica, e conseguiram manter boa parte das fábricas deles abertas, mesmo durante o lockdown. No Brasil, daria para ser, sei lá, serviço de transporte fretado, para a pessoa não precisar pegar transporte público, enfim. É claro que não é algo que dá para pensar para empresas de pequeno porte, mas para muitas empresas, às vezes, isso já poderia ter sido pensado faz tempo, e tem exemplo internacional sobre isso. Com esse tipo de medida, eu acredito que daria para a gente equilibrar melhor essas coisas. Olha, a gente não está nem prevenindo o mínimo e também não está garantindo que serviços importantes, serviços essenciais, sejam feitos com segurança, porque a transição dessa fase descontrolada que a gente está para a fase controlada vai ser assim, vai ser com a gente conseguindo tornar seguro coisas que não eram seguras antes e com a gente adotando novas regras para as coisas que realmente sejam muito difíceis de tornar seguro, né? Tá certo. Tomás, tem mais alguma coisa a respeito dessa maneira de lidar com a pandemia que você acha importante falar, que a gente não tenha abordado aqui? Não, acho que a gente tocou nos principais pontos. Eu aproveito esse momento final só para destacar essa questão de algum rastreio de contatos a gente tinha que estar fazendo. Mesmo que seja, o exemplo do Japão mostra que mesmo que seja algo incipiente, se tiver alguma organização em torno disso, pode ter um impacto muito grande. Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa estratégia como veio fazendo nos últimos 3 meses. O custo disso é muito alto e adotar essas medidas não é caro. Tá certo, Tomás. Eu agradeço a sua presença, agradeço bastante os esclarecimentos aqui no Poder 360 Entrevista. Eu sou o Thiago Mali, muito obrigado por nos acompanhar.